A gente fala de saúde como se fosse um conceito óbvio, mas a saúde nunca foi algo neutro. Ela está muito relacionada com elementos políticos, culturais, morais, até mesmo religiosos, né, do seu tempo e de quando está se discutindo esse tema. Hoje em dia, talvez a definição mais conhecida seja a da Organização Mundial da Saúde, né, que ela diz que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social, espiritual, o que é ótimo porque traz uma visão para além da doença, mas também implica em uma certa necessidade ali quase que utópica de alcançar algo que muitas vezes é inalcançável. Isso tem várias implicações para a prática. Se a ideia de saúde é isso, que é completo, como ficam as pessoas que vivem com doenças crônicas, quem tem deficiência, pessoas em sofrimento, pessoas cujas vidas andam normalmente cheias de desafios? É por isso que a definição de saúde não se dá só no campo teórico. Ela interfere nas políticas públicas, naquilo que a gente faz no consultório, na pesquisa e na própria vida cotidiana. E por isso, é a partir dessa provocação que a gente começa essa conversa. De que saúde estamos falando? Eu sou Gustavo, médico de família, E eu sou Gekele, médica infectologista, e e esse é esse o é o podcast podcast da Margem em Margem Saúde. Saúde. Aqui a gente conversa sobre temas que conectam saúde com a vida, além de respostas prontas e de definições fechadas. E a gente te convida para esse diálogo entre ciência, cultura e a prática do mundo real. No decorrer dessa temporada, a gente também vai receber alguns convidados especiais para ampliar ainda mais essas conversas. Então segue a gente nas redes, Margem Saúde, e vem construir junto com a gente esse diálogo. Então, Gustavo, de que saúde a gente está falando? De que saúde você fala? Então, saúde é aquilo que a gente deseja quando alguém nasce, né? É o que a gente brinda aqui no Brasil, né? Outros países é diferente, mas aqui no Brasil a gente brinda com saúde. A gente deseja no aniversário, né? A gente pede a Deus saúde, né? Então, é um tema que está aqui, né? É tema de discussão esse ano, né? É tema de discussão política, né? Como que eu encaro a saúde enquanto Estado, enquanto política pública? Então, realmente acho que é um tema bastante em disputa e que me parece muito polissêmico, né? Então, polissemia é aquela coisa que pode ter múltiplos significados diferentes. E não existe um significado necessariamente mais certo, um outro mais errado, não esse é o ponto. Mas entender quando a gente fala de saúde, de qual significado a gente está falando, é fundamental para essa discussão também. E eu acho que uma coisa interessante é que ela pode ser diferente a partir. Então, por exemplo, no consultório, quando tem um paciente procurando, geralmente a gente está raciocinando ali a partir de uma medida aferível, de um resultado do exame, mas a pessoa que está do outro lado às vezes está preocupada se ela vai poder, enfim, comer alguma coisa ou sair para algum lugar, se ela está protegida de algo, então são eh, preocupações, eu diria, são visões muito distintas. E eu acho que a partir disso, cada um vai entender saúde de um jeito. Então, talvez para o médico, saúde significa conseguir normalizar os exames. Mas para o indivíduo, aqueles exames completamente normalizados se deram às custas de algo que traz muita alegria. Daquilo que ele gosta de comer, dos lugares que ele gosta de frequentar. Então, embora esteja tudo normal, o que ele vive não se parece com a saúde lá que a OMS propôs. Então, eu acho que a ideia de um checklist que a gente vai marcar e dizer, ó, fulano está saudável, eu estou saudável, talvez ela esteja um pouco desconectada da vida. Não que não seja importante, é extremamente importante, né? Isso é o que baseia é, nossas condutas científicas, mas eu acho que talvez a gente precise ampliar, e não é algo novo, né? Tem muita gente aí que já discute essa ampliação é, da noção, né, de saúde para trazer um pouco mais de sentido prático, de sentido real. E aí eu vou. É curioso ser médico, né? Porque você tem determinadas expectativas ali sobre pacientes, né? E eu falei agora há pouco sobre o projeto de saúde populacional, onde uma das métricas que a gente acompanha é o controle da pressão do hipertenso, né? Como a gente consegue ajudar com que aquela pessoa obesa que está numa linha de cuidado sobre peso e obesidade consiga perder peso. E eu sou uma pessoa de 31 anos, que eu já sou hipertenso, né? É uma coisa que me marcou muito aí
no último ano esse diagnóstico, né? Ter que começar a tomar um remédio todo dia, com regularidade, o que para mim não é uma coisa muito fácil, né? Por conta de, muitas vezes, desorganização mesmo, uma coisa que eu chamo tanta atenção dos pacientes. É... Faço o que eu falo, mas não Casa, faço o que eu faço. casa de ferreiro, espeto de Casa de pau. ferreiro, espeto de pau. Santo de casa não faz milagre. Muita coisa. Mas eu acho que isso ajuda a gente a desmistificar essa ideia de completude mesmo, de que eu obter, né, o conhecimento técnico é suficiente para que isso transforme os meus hábitos, as minhas práticas. Então, esse conhecimento técnico que aí, né, como médico, é algo que a gente se fundamenta, ele é uma parte daquilo que a gente vai utilizar para pensar a saúde. Eu acho isso interessante, porque senão eu acho que a gente fica muito paranoico achando que saúde é controlar exame, controlar doença. E eu penso que quando a gente entra nessa lógica de querer controlar tudo, a gente deixou de ter saúde. Eu gosto da definição, né, do filósofo alemão Gadamer, que ele vai dizer que saúde é esse esquecimento, porque quando você está saudável, eu acho que você se permite esquecer por certo momento que tudo tem que estar sob controle e experienciar a vida, o seu corpo, as suas capacidades, os sabores. Quando você tem que controlar tudo, quantas calorias eu vou comer, essa comida é boa ou não, esse remédio é quantas. A gente entra num estado que, obviamente, é importante, porque eu acho que isso faz parte do cuidado na saúde, mas eu penso que se a gente fala de saúde, a gente tem que entender para quê? Que é a ideia, né, de saúde para quê? Bom, saúde para viver bem, saúde para se relacionar. É uma construção que vai ser compreendida em cada indivíduo, em cada comunidade. Eu acho que indivíduos diferentes podem ter objetivos diferentes. Então, mas se a gente esquece esse para quê, a gente fica girando em torno do controle. Controle de doença, controle de exame, controle de alimentação, controle. E esse excesso de controle, para mim, já deixou de ser a própria saúde. Então, eu acho que esse é um caminho para algo. E É, a saúde tem essa ideia de te colocar numa travessia para algum objetivo especial ou individual, enfim. nessa saga minha de paciente com hipertensão, logo depois do diagnóstico, eu marquei uma consulta com um profissional, né, da nutrição, nutricionista, que do ponto de vista ali puramente técnico em relação a olhar para montar um plano alimentar, uma dieta, foi ótimo, mas ele principalmente agarrado ao fato de eu ser médico e ter esse diagnóstico de hipertensão, né, com 30 e poucos anos, com muita oportunidade de melhorar ali, né, em relação às minhas atividades físicas, as minhas medidas, né, ele fez ali minha circunferência abdominal, estava realmente um risco, Reprovado. estava reprovado. E aí houve um terrorismo ali, no sentido, você quer infartar então, né? Porque você sabe de todas as informações e tá aí nessa vida dessa forma, então para mim eu só consigo entender que você quer Gente, mas infartar isso é cedo. muito comum. Eu acho que toda pessoa tem uma história de visita a algum serviço de saúde que ela saiu de lá a partir dessa ideia terrorista, assim. E é engraçado que os pacientes até falam isso. Eu vou te levar no médico, que lá ele vai te assustar, como se a função do profissional fosse assustar a pessoa, né? Claro que às vezes eu acho que só um sustinho tira a gente da monotonia ali, coloca a gente para assumir o cuidado. Mas não vejo como algo eficaz esse cuidado baseado em terrorismo. Exato. E realmente é uma coisa que algumas pessoas têm expectativa, seja para si próprio, de um profissional que faça esse grau de terrorismo, ou o que é mais comum para um parente próximo, assim, né? Então, obviamente, na medicina de família a gente vê muito isso, né, da esposa que quer levar o marido para tomar uma bronca do médico, ou que quer Total. levar o filho para tomar uma bronca do médico. Mas na minha experiência, naquele dia, eu saí de lá menos saudável do que eu entrei, assim, porque eu saí com um peso ali que depois eu fiquei refletindo, né, de, de entender contextualmente como que eu tinha chegado, né, nessa situação de precisar de fazer esse ajuste e o que eu poderia fazer, mas me sentindo, nossa, então eu tô doente de verdade. Hoje, acho que isso
já assentou um pouquinho, né, eu tenho uma outra visão de como eu penso um cuidado, né, adequado, né, que consiga, ao mesmo tempo, informar, porque a informação é importante, né, e te dá munição ali, e eventualmente vai dar um sustinho, mas também de estar caminhando junto, né, motivando, né, numa caminhada conjunta assistencial e vida, assim, né, Eu porque a vida, ela acho tá ali conectada com o que tá falando no interessante consultório. isso, desculpa, porque às vezes a gente pensa que a saúde só dentro de uma dimensão individual. E eu acho que o nosso pensamento, né, a nossa tradição médico ocidental, que é muito importante, coloca isso, como controlar ou melhorar a vida do indivíduo. Mas não tem como melhorar, né, ou propiciar saúde para indivíduos sem pensar no contexto, né? Que é o que você trouxe um pouco. E aqui eu estou falando não do contexto de controlar a forma que vive uma população, mas de entender que existem propostas que precisam ser feitas dentro de um contexto comunitário. A gente vê muito isso em políticas públicas, no próprio controle de saneamento, de imunização. A infectologia lida muito, né, com essas medidas que parecem, enfim, simples, mas que são extremamente importantes para preservar a vida, preservar a qualidade de vida, preservar um funcionamento é, da vida social dentro do que é bom para todo mundo. Então, eu acho que também, se a gente alia essa ideia de que você precisa mudar o seu comportamento, mas também entendendo que contextos, né, a gente pode também melhorar, então pensar em como promover novas conversas para uma comunidade, como fornecer, né, espaços de prática de atividade física acessível, enfim, coisas que não estão voltadas só para uma mudança de comportamento individual, é fundamental. Eu acho que a gente tem que aliar a ideia de saúde do indivíduo, mas sempre entendendo o contexto comunitário. E existem outras filosofias, né, outras ideias de saúde, algumas filosofias africanas que trazem isso de uma forma um pouco mais é, encarnada, digamos assim, um pouco mais situada do que a própria formação que a gente tem. E eu acho muito importante a gente estar dialogando com elas. Acho que aí nos próximos episódios a gente pode até se aprofundar. Tem uma outra coisa, acho que aí já indo para o terceiro eixo, né? E pensando aqui nisso que a gente está falando, né? De cuidar de pessoas, de comunidades, que são valores, né? Para o margem, mas também pensar como outras vozes, outras formas de conhecer a vida podem ampliar a saúde aí. Como que o contato com a arte, né? Que é o que a gente tem trazido muito, mas com outras formas de conhecimento vão ajudar a gente a fazer novas perguntas que vão desmistificando uma ideia de saúde muito pronta e permitindo que a gente vá dando novos significados para ela, que é aquela ideia que a gente falou da saúde ser polissêmica, ter muitos sentidos. E aí é diferente da doença, né? Que tem um sentido só. Não tem diabetes, diabetes, ponto. Você vai fazer o quê? Ah, agora a gente tem um diabetes que está relacionado com outro local, que não é a produção de hormônio. Aí a gente já vai descrever outra doença. Então é um conceito mais fechado. Mas quando a gente quer pensar em saúde, como esse horizonte que a gente quer alcançar, ou esse caminho, aí sim, eu acho que entra espaço para dialogar com outras perspectivas que não sejam só essas perspectivas, seja da medicina que pensa o indivíduo, seja da saúde coletiva que pensa a comunidade, mas também de formas fora do universo da saúde, do universo clássico. Eu acho que isso não é acessório, eu acho que isso amplifica, que está em paralelo aí. Nossa, acho que isso dialoga muito ali com o entendimento de hermenêutica da saúde ali, né, do nosso querido professor Aires. E aí tem um artigo, né, que é muito interessante, em que ele contrapõe ali, né, saúde e doença, né, e ele inicia com uma pergunta, né, para o próprio leitor, né, se você considera uma pessoa saudável. E aí, como isso é difícil, né, de você responder, eu sou saudável, eu não sou, justamente porque
né? Essa multiplicidade ali de opções, de perspectivas de entender a saúde. Então, mas então você se considera doente? Aí, sim ou não, uma resposta mais fácil de se dar, né? E na argumentação ele coloca, né, que não necessariamente a saúde e doença são polos opostos da mesma coisa, né? A saúde não é o oposto de doença e vice-versa, mas que também é muito simplista a gente ignorar essa relação tão próxima entre o estado de adoecimento e doença e adoecimento, que são coisas diferentes também, e a saúde, assim, né? Então, uma relação muito complexa entre esses dois paralelos, né, que estão caminhando. Eu escrevi um texto sobre isso, discutindo isso, porque isso é muito interessante, isso é muito prático. A gente tem pacientes que tomam muitos remédios, enfim, têm doenças às vezes incuráveis e que são pessoas extremamente saudáveis. Na forma que lidam com o próprio corpo, que sejam com os medicamentos, com a própria vida. E outras pessoas aí que a gente colocaria no grupo de saudáveis, extremamente adoecidas, preocupadas em excesso com o controle do corpo, preocupadas em excesso com medo da finitude, enfim. E aí fica essa questão, né? Existem pessoas com diagnósticos que são extremamente saudáveis e outras pessoas que aparentemente estariam dentro do grupo de pessoas com saúde, mas que vivem em torno de uma lógica adoecida. Então, eu acho que esse jogo, né, entre o que é saúde, doença, quem tem saúde ou não, é algo que a gente deve colocar sempre em questão mesmo. Você se considera saudável? Então, acho que no fundo, No falar de fundo. saúde é sempre falar de como a gente entende a própria vida, né? É, E eu me considero em busca da saúde, né? Com altos e baixos ali nessa busca. Então, acho que é, eu fiz as pazes com a ideia de não ser essa chavinha, saudável versus não Sim. saudável, mas o que que eu estou buscando, o que que hoje, né, eu posso melhorar, o que que eu não posso, né? E aí eu deixo esse conceito de saudável ou não para discussão mais ampla, né, mais coletiva de sociedade do que Não, para você mim tá menos. fugindo. O que que é saúde pra você? O que você, se tivesse hoje, porque, ó, o que a gente tá falando é que é algo que a gente sempre pode colocar em questão e melhorar aí. Mas hoje, o que seria saúde? Acho que hoje é a capacidade principalmente de estar presente em comunidade, né, com pessoas que me acolhem, onde eu me sinto em casa, Legal. e também, obviamente, com o meu corpo minimamente silenciado ali em relação ao que eu estou sentindo, né, ao que eu estou sofrendo ou não. Tem um conceito também interessante do Lerich, que é um médico português, que ele fala que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. E é isso, né? Às vezes os nossos órgãos estão gritando tanto por um adoecimento qualquer que a gente não consegue silenciá-los ao ponto de se sentir saudável, né? Mas às vezes, mesmo com o órgão gritando, eu consigo ouvir outra música. E Acho acho que que isso é interessante. Gostei. Essa ideia dos sons, né? Você como músico. Já tem um tempo que eu tenho pensado em saúde com uma ideia mais de movimento. Então, eu acho que saúde, para mim, é essa capacidade de estar em movimento, de estar em trânsito. Eu acho que isso tem a ver também com minha própria pesquisa, a ideia de saúde como algo que é como uma travessia e não necessariamente esse lugar onde se chega. Então, esse movimento que vai te colocando aberto a sofrer transformações. Porque o que é a vida se não se transformar, né? A gente se envelhece, isso obviamente muda o nosso corpo, muda inclusive aspectos fisiológicos, então essa transformação é inerente à vida. Se a gente consegue se movimentar no meio disso, não se paralisar, eu acho que isso é saúde. Mesmo que tenha aí um diagnóstico, mesmo que as coisas funcionem mais ou menos, depois dos 30 a gente já sente algumas coisas caírem, mas eu acho que saúde é isso, a gente conseguir se movimentar no meio desse monte de transformação. E eu espero que a gente siga aí até o dia que não tiver mais corpo, né? Aí depois da morte já não dá para falar em saúde.
Bom, mas então muito legal aqui a gente discutindo os conceitos e tal, e na vida real, e na prática? O que que ampliar um pouco essa ideia de saúde muda na forma que a gente cuida das pessoas como profissionais de saúde e até cuida da gente mesmo? Eu acho que essa é uma discussão interessante e bastante prática para o nosso querido e gentil ouvinte. É, acho que é interessante pensar a diferença entre uma boa saúde e uma boa assistência, né? E entender o seu lugar, o nosso lugar enquanto profissionais de saúde mesmo. Então, lá dentro do consultório, a gente é uma parte muito pequena, né, ou dentro do hospital, do que é saúde para aquela pessoa, mas a gente pode prestar um serviço de qualidade, né? E o que que define, para mim, a qualidade dessa assistência médica, né? Primeiro, né, dela partir de pressupostos claros, né, e bem definidos do que é científico, né, do que tem a melhor evidência, do que tem a melhor técnica, mas também com capacidade de dialogar, né, com outras epistemologias, né? Então, outras epistemologias, como que eu falaria isso? Com outros saberes, né, com outras formas, né, que façam sentido para aquela pessoa que está sendo atendida. Eu acho só, rapidinho um comentário, que isso às vezes pode deixar as pessoas confusas, porque como assim? É ciência ou você dialoga com o externo? Que é diferente. Eu acho que esse diálogo é diferente do que a gente vê hoje, que é você fingir que é científico, mas aquilo ali tem a cara de científico, discursos, as expressões científicas, até os exames parecem exames embasados, mas não tem nada de científico. Então, eu acho que isso é uma simulação. Agora, a ciência de verdade, né, aquilo que é baseado num conhecimento que é produzido dentro de uma ética e de pressupostos já estabelecidos, não significa que não possa dialogar com outros pressupostos. Eu acho, então, muito importante, porque a gente está num momento de muita confusão, a gente diferenciar. Dialogar com outros saberes, com outros conhecimentos, não significa praticar uma ciência falsa. Essa é uma diferença bastante importante e significativa, né? Porque acho que o maior perigo é justamente quando uma coisa está meio que fantasiada da outra, né? Então, aquele entendimento de que eu preciso ter algo ultra individualizado da minha saúde, mas que essa individualização vai vir a partir de 1.000 exames, 1.000 marcadores, de uma contagem muito particular ali de macronutrientes, hormônios, que não encontra nenhum respaldo científico sério de que vamos dar algum desfecho. É diferente, por exemplo, de eu individualizar alguém a partir de sua cultura, né, a partir de sua Exato. religião, dos seus limites, do seu estilo de vida e da sua Das potência suas também das suas relações. relações, o que pode ou não pode acontecer ali nessa vida, Exato. né? Então acho que são individualizações diferentes, mas uma acaba meio que tentando ocupar esse posto de ciência, né? Acho que uma boa assistência é aquela que acompanha também o desfecho. Então, se eu faço, por exemplo, uma ressonância magnética em todo mundo que tem uma dor lombar, eu vou diagnosticar muito mais hérnia, né, do que se eu selecionar aquelas pessoas que realmente precisam daquele exame. Mas qual o desfecho disso? Será que diagnosticar a hérnia vai ser sempre bom? A ciência mostra que não, né? Que muitas Diagnóstico não é vezes sinônimo de saúde, mas diagnóstico diagnóstico não é não é sinônimo de sinônimo de mais saúde, saúde. exato. E muitas vezes é um O sinônimo de maior contrário. adoecimento, né? Eu Exato. vou levar ali a intervenções que vão ter desfechos piores para aquela pessoa que não precisava, né? Então, é muito comum isso, né? Para quadros desde saúde osteomuscular até a questão do diagnóstico de saúde mental, que é tema para outro episódio, né? A questão do próprio check-up cardiológico, check-up hormonal, né? Como que isso desconectado de uma interpretação de quem é aquela pessoa, qual é esse corpo, o que esse corpo está sentindo e apresentando, quais são os fatores de risco, é um perigo, Sim. né? E que deve ser ali olhado com muita cautela. Trazendo para a infectologia, é muito comum que a ideia de que saúde é não ter nenhuma bactéria, nenhum vírus, nada ter o corpo estéril. Eu recebo muito essa pergunta dos pacientes. Então a gente não vai fazer o exame para garantir que não tem bactéria? E eu brinco, elas sempre vão estar aí. É mais fácil a gente eliminar
o humano do que as bactérias, né? Que evolutivamente estão aí muito antes da gente. Então, se a gente pensar nessa ideia, né, de que mais exames, mais controle, mais esterilização é sempre sinônimo de saúde, sem entender em que contexto isso que está sendo feito, na verdade, o que a gente está fazendo é mais iatrogenia, né, que são mais medidas que podem causar danos, e trazendo mais doenças, assim. Então, acho que a gente precisa se ancorar, né, na ciência, na ética, mas também nos contextos para não ficar à mercê de diagnósticos, de exames ou de achados. Isso coloca a gente produzindo doença e não saúde. Tudo que a gente gostaria é de uma vida com mais saúde, na verdade. Então é isso, estamos chegando no final do primeiro episódio. Vamos brindar aqui. Saúde. Tem que beber. Tem que beber. Mas antes de finalizar, a gente tem o nosso bloco Pé de Cultura, que é a indicação de dicas que podem ampliar aí essa conversa que a gente está tendo. Você tem, Gustavo, dicas? Qual que é a sua dica cultural para hoje? Olha, a minha dica de hoje é um filme, né? E eu falei ali quando você me perguntou sobre o que eu considero estar saudável, sobre estar presente, né? Essa coisa de conseguir estar no momento. E tem um filme que falou muito comigo sobre essa noção, que é o filme Dias Perfeitos. Nossa. Né? Eu acho que esse é o meu filme favorito da vida. Tô aqui pensando se tem algum outro, mas ele tá com certeza, maravilhoso. Então assistam, gente, é muito lindo. Não vou dar spoiler aqui, né? É um filme que tem o seu próprio tempo, então super recomendo. Eu acho que é legal desse filme que ele traz isso, né? Essa presença que não significa ausência de questões, de problema, de conflitos, mas é a capacidade de estar presente na própria vida e de lidar com essas situações mesmo desagradáveis. É bem legal mesmo para pensar saúde. Tem sim, gente. A minha dica às vezes eu sou muito óbvia, né? Mas eu acho que para esse episódio não tem como. É dois grandes obras do João Guimarães Rosa. O Grande Sertão Veredas, que é a obra-prima dele, mas também um texto que eu tenho trabalhado, que eu gosto muito, que é o Conta a Terceira Margem do Rio, que está no Primeiras Histórias, porque eu acho que o Guimarães Rosa traz muito nas histórias dele, então quem já leu aí, as histórias que ele conta estão sempre a céu aberto. As pessoas estão sempre em travessia. Então, na Terceira Margem, a travessia de um rio, no Grande Sertão, né, tem a viagem ali do grupo. Ele traz muito essa imagem de travessia. E eu acho que isso é interessante para pensar saúde, porque isso tira a ideia de que é algo fixo, mas é algo que vai se construindo no caminho, enfim. Então, eu acho que é um autor muito legal para os próprios profissionais de saúde lerem, né, para ajudar a ter um pensamento que desloca a gente de algo fixo e rígido e coloca a gente para caminhar, inclusive junto com as pessoas de quem a gente cuida. Então, fica aí a minha dica, João Guimarães Rosa. Beleza, gente. E aí, pra gente finalizar, né, eu queria trazer uma reflexão, né, muito individual de que quando a gente trata, né, a saúde como essa utopia, né, de que eu preciso ter um checklist muito completo, muitas vezes o que gera um resultado na prática disso é que eu vou procrastinando, assim, né? Então eu vou fazer aquela atividade física, eu vou mudar um pouquinho a minha alimentação. Quando eu conseguir fazer tudo de uma vez, eu vou acordar e aí a partir de segunda-feira eu vou ser uma pessoa saudável. E aí eu vou dormir melhor, vou beber mais água, vou fazer mais atividade física, vou tomar os remédios corretamente e vou comer melhor, né? Um combo ali pronto de saúde. E às vezes essa noção de que é uma virada de chave, que pode até funcionar, né, para uma pessoa ou outra, mas muitas vezes gera uma procrastinação ali, né? E eu deixo de fazer o que é possível hoje. Então, eu gostaria de convidar a reflexão, né? O que que você pode fazer hoje, né, em relação à sua saúde, né? A saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, né? E nessa disputa de conceitos de saúde, em qual margem você se encontra? Muito legal. Uma saúde conectada com a vida, mas também uma saúde que é possível, né? E eu adoraria ouvir das pessoas que estão aqui escutando a gente, o que é saúde para elas
E, na verdade, a gente vai fazer isso também nos próximos episódios, porque a gente vai querer ouvir outras pessoas e suas experiências para ajudar a gente a pensar sobre saúde. Então, fica com a gente que os próximos a gente vai desenrolar um pouco esse papo.